Dia 67 pedindo pro Kaitop fazer um vídeo de Centaura, onde só os mortos veem o fim da guerra. Mano, Joga Centaura também conta uma história própria, tem até um jogo em sequência que se chama Desert Centaura. É muito bom esse jogo. Eu quero saber muito da história. Ótimo. Agora faz um vídeo de Agora Centaura fala sobre a Desert história Red. das guerras de Centaura. Faz o vídeo de Centaura Cadê logo. o vídeo? Vai fazer o vídeo de Centaura ou não? Depois de tanto vocês me pedirem, eu finalmente trouxe. Meus amigos, com vocês, a lore completa da Guerra de Centaura. Mas antes, tem alguns pontos muito importantes a serem mencionados. A história de Centaura é muito vasta e antiga, mas nesse vídeo eu irei falar sobre a guerra que nós jogamos no jogo. Porque na verdade nem faz sentido eu falar sobre algo que nós nem sequer vemos no game. Também é muito importante ressaltar que a lore do jogo se estende a outro jogo do mesmo grupo que faz Centaura, chamado Desert Red, que se vocês insistirem muito nos comentários, eu trago um vídeo igual a esse sobre. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Forma é o planeta que se passa o jogo. É um planeta quase 3 vezes maior que a Terra, o que me faz pensar que as pessoas desse planeta têm uma força muito maior que um ser humano comum aqui na Terra, por conta da força da gravidade que é bem maior. Mas então, é só um detalhe que eu pensei mesmo. Forma tem um total de 4 continentes, que são Hydra, Libra, Ursa e Centaura. E adivinha em qual desses se passa a lore do jogo? Pois é, Centaura é um continente que contém vários países. Países esses que vão fazer parte da lore do jogo, sendo eles Antares, Cetus, Aquila, Vega, Grusa, Corvus, Columba, Ria, Vulpa, Tucana e Centauri. Nossa história começa com a nação de Corvos encontrando uma quantidade abundante de ferro e carvão no sul do seu país. Isso garantiu que as cidades de Corvos se industrializassem até o ano de 1886. Nessa mesma época, Cetus, que era um país vizinho, iniciou a sua frota marítima, mas precisava de recursos para fazer isso. E vendo que o seu vizinho Corvus não utilizava da sua capacidade total de minério de ferro, Cetus, no ano de 1886, iniciou uma ofensiva contra Corvus, o que impactou Corvus de uma maneira imediata em toda a sua indústria. Com metade da sua economia ocupada por Cetus, um país que há décadas estava debilitado com a falta de suprimentos básicos e tendo a impressão de que o exército de Cetus era mal administrado, no ano de 1908, Corvus iniciou uma ofensiva ao sul para ver se conseguia tomar as suas minas de volta, com essas batalhas estando presente em Centaura. Isso até o ano de 1911, quando Antares se aliou a Corvus. Vale mencionar que Antares enxergava a guerra como algo sagrado aos deuses. Então, ser vizinho de Antares deveria ser um tanto quanto desconfortável. As últimas forças de Cetus foram derrotadas no ano de 1912, com Antares ocupando praticamente tudo. Só um adendo aqui. As batalhas que Antares lutou estão presentes no jogo, que são os mapas de Mons Plaus e White Mount Story. Eu só esqueci de mencionar antes.
Corvus ficou com os territórios novamente, mas virou um estado fantoche de Antares, chamado Scorpicorvus. Com a qualidade de vida em Corvus aumentando significativamente, com Antares fornecendo treinamento, recurso e infraestrutura, vale notar que o exército de Corvus foi mantido, ajudando posteriormente em batalhas futuras de Antares. Ainda no ano de 1912, Aquila, que era uma antiga rival de Antares, iniciou o fechamento de suas fronteiras com Cetos, que agora estava dominada por Antares, e iniciou a construção do Círculo de Fogo, que eram fortificações de artilharia em forma de triângulo, que podem ser vistas no mapa Roland's Praeries. Ainda nesse ano, Antares invadiria Aquila, tendo várias baixas no caminho, mas Antares usaria uma tática para romper as barreiras aquilianas, usando tanques de guerra. No outono de 1912, Antares alcançaria Roland's Praerie, falhando 2 vezes em invadi-la e tomá-la de forma brutal, mas conseguindo na terceira. Com tantas perdas no exército, os comandantes exigiram que o imperador desse uma ordem para queimar as densas florestas de Aquiles, o que pode ser visto no mapa Ascend's Forest. Antares tinha uma estratégia de fazer as florestas e terrenos de Aquila serem totalmente queimados para desmotivar as tropas aquilianas de lutarem por algo que já estava destruído, com essa operação se chamando The Scorch. Em 1914, 30% do território aquiliano havia sido destruído, com Antares chegando a Talone, um dos principais centros urbanos de Aquila, dominando a cidade com ondas de bombardeiros que mataram milhares de civis. No mesmo ano, a guerra com Aquila acabou, com essas batalhas estando presentes em Centaura. Após a conquista de Aquila, Antares invadiria Vega, por terra e por mar, dividindo as forças de Vega e conquistando o território. Vale ressaltar que Vega e Grusa eram um só, mas se separaram, mas ainda assim mantiveram uma boa relação, com as pessoas de Grusa indo lutar nas forças de Vega. Essa campanha de guerra foi bem mais rápida comparada com as anteriores que Antares haviam enfrentado, durando apenas um ano, terminando em 1915. Até o momento, existe apenas um mapa que retrata as batalhas em Vega, com outros mapas ainda sendo confirmados e desenvolvidos para o game. Após a conquista de Vega, alguns soldados de Vega se juntaram a Grusa para um combate contra Antares, com Antares preparando seu exército para uma invasão contra Grusa em 1915. Os antarianos se moviam por ferrovias em Grusa, e a campanha durou até 1919. As batalhas em Grusa não estão presentes para a gameplay em Centaura. Em 1919, a conquista de Antares sobre Grusa levantaram um alerta sobre as nações do norte. Vendo que Antares inevitavelmente iria iniciar uma campanha de invasão, as nações formaram uma aliança chamada Tratado de Centaura do Norte, ou a sigla em inglês NCA. No ano de 1922, a NCA tentou uma ofensiva contra Antares, invadindo pelo leste, por Grusa, e também por oeste, por Corvus. Mas Antares já havia se preparado antes, e construído linhas de defesas que funcionavam ao seu favor, repelindo assim a invasão.
No ano de 1927, o imperador que havia iniciado a guerra de Antares contra Cetos faleceu, e o seu filho tomou seu lugar. E em 1929, Antares iniciou a Operação Cataclisma, invadindo e atravessando Columba pela frente, leste e oeste, conquistando o país em 1931. No ano de 1931, a NSA iniciaria uma invasão contra Centaura, recuperando alguns territórios de Columba. Vendo isso, Antares viu que precisava de aliados, e Ursa se ofereceu a ajudar Antares para desmanchar a NSA. Assim, Antares e todos seus países fantoches e Ursa fizeram uma aliança chamada Solstício. Em 1937, Ursa iniciaria uma invasão na costa de Tucana, o que não foi muito difícil já que a maior parte de suas forças estavam lutando contra Antares ao oeste. No mesmo ano, Antares iniciaria a Operação Labres, aproveitando a distração dos países com a invasão de Tucana. E em 1938, Antares ocuparia grande parte do território de Ria. E um ano depois, Ria se renderia a Antares e Tucana se renderia a Ursa, faltando agora apenas uma nação: Centauri. No ano de 1942, Antares iniciaria uma ofensiva contra Centauri, concentrando seu exército ao longo da fronteira. Centauri, ao longo de anos, vendo seus vizinhos sendo conquistados, se fortificou. Vendo isso, Antares colocou tanques especializados para romper essas fortificações, iniciando a captura dos territórios de Centauri em 1943, com a nação de Centauri lutando bravamente por 2 meses até o final da guerra no mesmo ano. No fim, os territórios de Tucana foram entregados para a Ursa, e o resto do continente totalmente dominado por Antares. Mas aí fica uma pergunta: Antares irá ficar apenas no continente de Centaura? Ou eles têm ambições maiores ao resto do mundo? Esse foi o meu primeiro vídeo sobre Centaura. Espero que tenha gostado dessa imersão na história do jogo. Deixe nos comentários qual a próxima lore que vocês querem que eu traga aqui. Se inscrevam no canal para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas que também são fãs do jogo. Muito obrigado.